programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre os bancos digitais e a responsabilidade das fintechs. Na verdade, a gente em outros programas já falou um pouco, assim, ano passado, a questão dos bancos digitais, né? Quando a gente tratou de algum assunto bancário, financeiro. Mas o que que acontece? A gente vai falar especificamente dos bancos digitais e das fintechs, né, Fabrício? E o que que vem a ser essa fintech? O nome um pouco, às vezes as pessoas não estão acostumadas, né? Elas são empresas que usam a tecnologia para oferecer serviços financeiros, como crédito e outros serviços. Mas é importante a gente ter a diferenciação entre a fintech e os bancos digitais pelo seguinte: nem toda fintech é um banco, ou seja, muitas funcionam como correspondentes bancários que a gente vê normalmente aí nas cidades, não é? Ou fazem intermediação, empresas de tecnologia financeira. Já por sua vez, os bancos digitais, eles têm a autorização do Banco Central, ou seja, eles têm a mesma autorização que um banco físico tem, não é? E eles respondem como uma instituição financeira, o que as fintechs, por sua vez, não são consideradas instituições financeiras. Então a gente tem que ter bem isso em mente, né, para diferenciar essas duas. No fim, a fintech ali, ela é quase como um intermediário. Na verdade, ela vai Sim, um acabar pegando teu terceiro dinheiro, aplicar em algum banco efetivo, né? Mas ela faz esse intermédio aí seria do, um do mediador. consumidor e o banco, efetivamente. Mas, claro que aí, né, em decorrência disso, eles têm algumas regalias, né? Digamos assim. Sim, sim. Como eles levam toda uma gama de consumidores, eles conseguem, às vezes, um preço mais atrativo com o banco, conseguem negociar melhor com o Sim, banco e como tal. eles atuam especificamente nisso, né? É. Então, claro, eles tiram a margem deles, mas é importante a gente ter isso aí bem claro em mente, ou seja, que é uma fintech, né? Que são, como eu falei, elas não são consideradas instituições financeiras. E também elas não têm o que a gente chama de autorização do Banco Central. Ela, como tu falou, Fabrício, elas fazem uma intermediação, Sim, tem uma regra tem geralmente. uma série de regramentos assim que não se aplicam a elas por não ser considerado Isso, isso. um banco. E sobre a responsabilidade, a base legal da responsabilidade dessas instituições é o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, elas respondem, porque na verdade a gente está falando de uma matéria de consumo. Tanto o banco como elas que intermediam a prestação de serviço, então elas seguem o regramento do Código de Defesa do Consumidor, não é? E falando em responsabilização, Isso frente ao consumidor, né? Porque a gente falou que eles são quase um intermediário, então não. sim, Deles com o banco não, mas do consumidor que contrata eles, né? sim, 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 Esse sim sim, é sim, o sim, Código sim, de Defesa porque a do relação Consumidor. da fintech com o banco não é uma relação de consumo. A Sim, relação de consumo é com, na verdade, a pessoa física, né, isso. com o banco. É interessante fazer essa ressalva. E, e quanto à questão da responsabilização, a gente entra naquela questão que a gente fala, também já falou em outros programas, a respeito dos bancos tradicionais e os bancos digitais. Qualquer problema que haja em relação a essa questão de consumo, falando, a gente tem a questão da responsabilidade objetiva, que a gente já explicou em outros programas o que, que vem ser a responsabilidade objetiva. Eu não preciso comprovar o dano, ou seja, basta eu como consumidor alegar que eu tive um prejuízo, o que tem que haver é o que a gente chama do nexo, né, de causalidade com o serviço, ou seja, eu só tenho que comprovar que aquilo ali me gerou um dano, eu não tenho que comprovar que a culpa é do banco. Isso tem a questão da responsabilidade objetiva, que a gente já comentou em outros programas, da mesma forma que nos bancos digitais e das chamadas fintechs, não é? Então, havendo prejuízo, a princípio tem direito ao ressarcimento, desde que haja a conexão, né, para o dano. Quanto à questão legal das fintechs e dos bancos digitais, o que eles seguem? Eles seguem a chamada Lei do Sistema Financeiro Nacional, não é? Que eu vou deixar o número da lei para quem quiser se aprofundar, que é a Lei 4.595 de 64, 1964. Ele segue também as resoluções do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, e, por sua vez, também elas têm que obedecer à chamada Lei Geral da Proteção de Dados, a Dados. LGPD,
especialmente em caso de vazamento de informações, porque a gente está falando justamente da questão digital, não é? Uhum. Das redes. Então, ela segue esses regramentos que regem, digamos assim, essas instituições. E usando, na verdade, os exemplos do dia a dia de problemas que acontecem tanto com as fintechs como Os bancos com os bancos digitais. digitais. A gente já falou também em programas anteriores, não é? Que é o famoso golpe do Pix, né? Hoje todo mundo usa Pix, então tem as questões das transferências indevidas, contas inválidas, QR codes falsos. E aqui, ó, mesmo quando o golpe é praticado por terceiro, se houver falha no sistema de segurança, o banco fintech pode ser responsabilizado. Aqui eu dou até um exemplo pessoal meu, eu tive um problema com um banco, um determinado banco, de um Pix, justamente isso. Apareceu debitado o valor X lá na minha conta de um Pix, eu não sabia quem era, não fiz nada. Fui ao banco, protocolei lá um termo que eles usam, não me lembro o termo, mas é uma queixa administrativa, registrei lá, eles se negaram a devolver. Na verdade, foram dois golpes. Eles fizeram uma transferência, é engraçado isso aí pelo seguinte, eles fizeram uma transferência, um TED e um PIX. O TED, o banco disse, não, isso é responsabilidade nossa, me ressarciram e o PIX não teve jeito. Aí tive que entrar na justiça mas é aquilo, foi reconhecido que um terceiro fez, o banco ele deveria prestar segurança, não prestou e o banco foi condenado. Então a questão do golpe do PIX, né, é um exemplo muito comum. Outro exemplo são as cobranças indevidas, né, mensalidades não autorizadas, ou seja, aquilo que a gente também já falou em outras questões de consumo. Taxas que eles cobram sem aviso e lançam débitos automáticos. Aquele débito automático também tem que haver a expressa autorização do correntista, do consumidor, para que seja debitado, Deve senão ter. não tem Uhum. validade. É importante, por isso que é importante às vezes tu ler o contrato, né? Que às vezes os contratos vêm com Mas as regras assim, ele pode ser debitado automaticamente, ou já prevê algum débito efetivo no meio daquele monte de cláusula, né? Com as letrinhas miúdas, né? Que eles adoram. E então é importante, né? Até porque em tese tem que ser grifado isso, né? Mas a gente sabe que nem sempre acontece. E é o Então problema daqueles contratos de adesão, né? Que às vezes a é, pessoa nem lê ali, mas ela aderiu. Então, a sim. princípio, ela. E aí nessa Tem questão, uma discussão, mas a princípio ela. essa questão dos golpes é até interessante porque com essa questão do mundo digital, de tu conseguir fazer tudo digital e tu não saber, né, de quem vem e tal, Sim, é um mundo à é, parte. se vê muito. Eu, particularmente, recebo um monte de ligação, cara, por dia, assim, dizendo: foi feita uma compra no seu nome, e aí o Sim. senhor entra em contato com a central, nós estamos entrando em contato e tal. Diz que um se reconhece a compra, diz que dois se não reconhece. E, cara, os bancos geralmente não fazem isso. Eles não fazem isso, assim. Em geral, isso é golpe, né? Do banco ligar para saber, para confirmar, fizeram a compra. Pensa nas vezes que tu já fez compras com um valor mais alto. Se chegaram a te ligar para confirmar, geralmente eles não ligam para te confirmar. No máximo, tu recebe lá, se tu Do autoriza, aplicativo, às vezes oferece ou uma notificação no aplicativo, ou SMS, né? Que alguns ainda ou no próprio WhatsApp, porque é importante a gente falar uma questão aqui, Fabrício, dessa questão que tu diz, tá? Que às vezes, geralmente dessas instituições financeiras, a pessoa tem que conferir que tem aquele verificado, né? Isso é importante, que é uma ferramentinha de verificado, ali tu sabe que realmente é instituição financeira. Então, agora ligar, não. E eles são vários os golpes, assim, as pessoas não sabem o a gente pode recomendar. É que assim, ó, fizeram a compra no teu cartão. Cara, se fizeram a compra no teu cartão de débito, é um banco digital, entra na tua conta digital. Sim, Entra na conta digital, dá uma confere olhada. ali se Foi foi debitado debitado. mesmo? É um cartão de crédito. Entra no aplicativo do cartão de crédito, olha se foi debitado Sim, ali. É importante a pessoa acompanhar isso porque para ver se nos órgãos oficiais, digamos assim, porque o aplicativo é o oficial onde tu opera, onde tu sim, é vê o que banco, entra, né? onde tu vê que paga e tal. Olha lá para ver se realmente existe aquilo, não vai na onda dessas ligações e tal, dizendo que supostamente foi feita uma compra
no teu nome cartão. sem que tu saiba. Porque, em geral, é golpe isso. Em geral, é golpe. Isso não E é é. interessante essa questão do golpe, né? Porque às vezes as pessoas, às vezes, eu acho que já deve ter casos também de pessoas que tu conhece, que são pessoas esclarecidas, preparadas, mas às vezes você pega num dia meio que tu tá tão, que tu cai no golpe, né? Então por isso que tem que ter esse cuidado realmente de verificar. E tem esses meios realmente, como tu falou, vai ali ver se foi creditado, se foi debitado. Bom, aí tu tem os procedimentos, todos aqueles que a gente já falou também em outros programas, né? De contestar, de buscar, enfim. E teve um caso, eu vou aproveitar para falar, já que a gente entrou, eu sei que não é bem o Sim, mas foco, não deixa de ser que, afim. cara, tem um negócio assim, ó, o telefone quando é fixo, hoje em dia quase ninguém usa, mas na Aham. época do telefone fixo, e não faz muito tempo que aconteceu isso comigo, ele não desliga, só o telefone fixo desligava a ligação. Então o que que eles faziam? Eles entravam em contato contigo, diziam que, ó, eu tenho que entrar em contato com o banco, número tal, papapá. Tu É, desliga tu e desliga eles e liga de novo e eles estão segurando na linha. E aí tu claro, não sabe atende que. talvez com outra pessoa ali com E outro aí, horário. tu liga, tu olha o número atrás do cartão, diz que aquele número atrás do cartão, atende, mas eles não saíram da linha Tá? ainda. São os E aí mesmos tu começa a e eles falar como. confirmam o golpe. E eles Não, tá confirmam. tudo Como não, é autorizado. aqui na central e tal, e aí eles pegam senha, pede pra te dar senha e tal. Cara, sabe? Então são coisas que tem que tomar cuidado hoje em dia, né? Dessa questão de golpes. Mas é sempre bom confirmar nos meios, assim, oficiais, né? Sim, sim. Outra questão também de problemas são problemas de acesso aos aplicativos, né, e travamento de contas. O que que acontece? Muitas vezes a pessoa, numa emergência, pode ficar impedida de usar o dinheiro, ter acesso a essa conta, pode ser responsabilizada, desde que a pessoa. É claro que nesse caso ela tem que provar realmente que ela tinha uma emergência e não pôde Sim, teve usar. um prejuízo, né? Teve um prejuízo. Nesse caso aqui, mas igual, pode ser buscado o ressarcimento. E também quantos vazamentos de dados e golpes, né? Uso indevido de informações, que é justamente aquilo que a gente falou da LGPD, que é a Lei da Proteção de Dados, né? Então, quando acontece isso aí, tem todos uns meios de tentar se responsabilizar pelo vazamento de que não pode haver, tem que ser protegido os dados, o sigilo, né? O Uhum. sigilo dos dados. Por outro lado, quanto à responsabilidade solidária, né, das parceiras, porque o que que acontece? Como eu falei, os bancos digitais são considerados instituições financeiras e autorizados pelo Banco Central, por sua vez, as fintechs não. O que que acontece? Quando tem um prejuízo, um golpe qualquer desses aí, mas quem foi a responsabilidade? É da fintech que intermedia uma transação minha com o banco, é do banco? Nesse caso, seja um, seja outro, a gente tem aquela que a gente já chamou de responsabilidade solidária, que também falamos em outros programas, ou seja, pode ter sido o banco que teve o problema, mas a fintech ela vai responder solidariamente, e da mesma forma se fosse o inverso. Os dois vão responder solidariamente ao prejuízo causado ao consumidor, ou seja, eu posso acionar todos, inclusive. Uhum. Tem uma dúvida, digamos que é o banco A e a fintech C. Na dúvida, eu entro contra os Os dois. dois. Daí, bom, aí no processo eles podem, inclusive, mas responsabilidade é solidária. Por fim, como agir quando acontece algum imprevisto desses aí, né, que a gente falou agora? Registrar tudo, né? Prints de telefone, e-mails, protocolos de atendimento, que é o que a gente sempre fala nos programas, Questão né? da prova, né? Que a Questão gente da prova. sempre. Não basta tu ter sofrido o golpe, não basta tu dizer que sofreu o golpe. Mas, Tu tem que comprovar que realmente isso tudo sim, aconteceu por e mais que eu saiba que eu. por mais que seja verdade, né? O juiz não vai saber. Então Sim, tem que ter tudo isso documentado, né? O é, máximo possível. justamente. Tentar entrar em contato sempre com a SAC, né, que são aqueles serviços de atendimento ao consumidor que todas as instituições e órgãos têm que ter, e a ouvidoria, para tentar no primeiro momento resolver amigavelmente, digamos assim, né? Não conseguindo isso aí, registrar reclamação no Banco Central e no PROCON. O Banco Central, como eu falei, ele regulamenta e ele tem um canal de atendimento para queixas, né, das instituições financeiras. Não havendo isso aí, não tendo êxito, buscar a justiça. Como eu falei, pode ser através do juizado especial ou através da justiça comum, porque muitas questões dessas eu posso tentar reaver o prejuízo, mas eu não posso, se eu tive algum dano, que a gente sempre fala, um dano moral, me senti lesado,
esse dano eu só vou poder buscar na justiça, como através de um processo, eu vou poder me ressarcir desse dano, não é? Sempre lembrando também, que a gente já falou, que não necessariamente eu tenho que passar por todos esses estágios. Se eu me incomodei, não quero me incomodar com isso aí, eu tenho direito e vou entrar na justiça direto. Pode ser, Sim. não precisa ver essa. Sim, não precisa passar pelo ouvido. As provas precisam ainda, né? De Isso. qualquer forma, as provas são determinantes. O resto de contratar o saque, essa questão da ouvidoria, Banco Central e tal, é uma etapa que pode ser pulada. Mas essa questão das provas é importante de qualquer jeito. Justamente. E em caso de vazamentos de dados, como a gente falou, né, é comunicar a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que vai verificar isso aí, se houve realmente vazamento de dados. E finalizando, quais são as tendências e desafios futuros, não é? Percebe-se que nas discussões, né, que pode ver o aumento das decisões judiciais reconhecendo a responsabilidade das fintechs, que são esse órgão que a gente falou, intermediário, não é? O crescimento da regulação do Banco Central sobre os open banks, né, que são esses bancos digitais, e segurança digital e a inteligência artificial, que está em tudo, não seria diferente não estar aqui. E como a gente sempre fala, né, a importância da educação financeira e digital para o consumidor, que a gente inclusive já divagou aqui em outros programas, que todo mundo aqui do programa, tanto eu, tu como a Ana, a gente entende que deveria haver uma cadeira, né, de educação financeira já na Na escola, né, escola. no início lá, que pode preparar o cidadão para evitar transtornos futuros, não é? Sim. Então, Assim como a digital, né? Que hoje em dia, então, claro que sim, sim, esse pessoal mais novo já, já já, já, conhece. O pessoal mas mais não quer dizer antigo já mais, ainda tem bastante dificuldade assim justamente, para lidar é. com isso. Mas assim, basicamente a gente queria falar mais especificamente dessa questão dos bancos digitais e das fintechs, não é? Então, basicamente a gente deu um panorama geral, não é, sobre o tema e espero que tenham gostado e como sempre a gente fala, se gostaram deixa o like aí, que é uma maneira que vocês nos ajudam sempre. Se inscrevam no canal também, é importante, se está passando aqui, gostou e não é inscrito, se inscreve, que nos ajuda bastante também. Querendo deixar pauta, sugestões, comentários são sempre bem-vindos. Nos sigam nas redes sociais, aqui no YouTube, temos o Facebook, Instagram e TikTok. E agradecendo a todos e até uma próxima. Muito obrigado.